Olá, irmãos, a paz do Senhor, pela graça e misericórdia do Senhor, estamos aqui mais uma vez, estudando nesses dias sobre a prosperidade, ou a verdadeira prosperidade, e hoje quero falar da prosperidade no Novo Testamento. No texto áureo da nossa lição aqui diz o seguinte, Romanos capítulo 14, verso 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O certo é que, mesmo que venham lutas e dificuldades, Deus tem cuidado de nós. Eu me acho uma pessoa próspera, porque Deus, além do sustento de cada dia, Ele tem me dado muito mais do que isso. Olhando para o meu passado, olhando de onde eu vim, o que eu tinha antes, o que eu tenho hoje, não tenho nenhuma riqueza, não consegui ficar rico, mas me sinto próspero por causa do cuidado do Senhor sobre a minha vida. Prosperidade, eu sempre pensei, é ter o suficiente para a minha subsistência e mais um pouquinho para ajudar alguém que precisa. E isso Deus tem concedido em nossas vidas. O conceito de prosperidade no Novo Testamento vai muito além de aquisição de bens. Pelo contrário, os crentes do Novo Testamento encaravam o tempo presente como passageiro e investiam tudo no reino de Deus, olhando para o futuro. Paulo declarou assim que nós somos forasteiros nessa terra, estamos aqui de passagem. O nosso tempo aqui é curto, aqui não é a nossa morada. Nós estamos de passagem e muito breve iremos passar para outra dimensão. E o que nós não trouxemos nada para esse mundo e nada também havemos de levar. Então nós temos que investir no reino de Deus. O texto base dessa lição é para o 2 Coríntios capítulo 8, a partir do verso 1, que diz o seguinte: também, irmãos, isso Paulo falando, né? Vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muitas provações e tribulações, manifestaram abundância de alegria e na profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começo, ainda também complete esta graça entre vós. Paulo aqui está falando de uma época de dificuldade, a igreja estava passando por dificuldade em Jerusalém, e Paulo entrou em contato com todas as igrejas da época pedindo ajuda para aquele povo. E ele fez um pedido também à igreja da Macedônia, só que a igreja da Macedônia era muito pobre. E ele aqui está elogiando essa igreja dos macedônios, que mesmo no meio da pobreza e da necessidade que eles passavam, eles conseguiram se doar a si mesmo e doar tudo que podia, além do que podiam, para ajudar aquela igreja que estava passando por dificuldades. Isso foi uma atitude que alegrou muito o coração de Paulo, e ele fez questão de testemunhar aqui no livro de Coríntios o que havia acontecido. Jesus viveu nessa terra, nós sabemos, de maneira humilde, e com simplicidade nunca incentivou seus discípulos a buscarem ou acumularem tesouros na terra. Você nunca viu Jesus falando com seus discípulos que eles tinham que juntar alguma coisa aqui na terra. Sempre o reino, sempre investindo no reino, sempre falando do reino de Deus, do crescimento do reino de Deus. E essa incumbência é da igreja do Senhor, essa incumbência é nossa, fazer o reino crescer, investir no reino. Ensinou-os a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Está em Mateus capítulo 6, verso 33.
buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Quando você cuida das coisas de Deus, Ele cuida das suas coisas. Quando você dá o material, Deus te dá o espiritual e abençoa a sua vida. E muito mais importante, Jesus deixou claro isso, é ser do que ter. Muitos estão preocupados em ter, em possuir, mas para Deus o mais importante é ser nova criatura. Paulo chegou a falar em Gálatas capítulo 6, verso 15, que a circuncisão não tinha valor algum e nem a incircuncisão. Mas o que mais importava nesta vida é ser nova criatura, é ser transformado por Deus. Foi o que Jesus falou com Nicodemos. O que importa é nascer de novo, é nascer da água e do Espírito, é ser um novo homem para Deus, um novo homem em Cristo, totalmente transformado para que Deus seja glorificado através da sua vida. A prosperidade no Novo Testamento é considerada em dois sentidos. Primeiro, ela é escatológica. Escatologia fala de futuro, ou que olha para o futuro. É uma plantação que está se fazendo agora para receber no futuro. Em segundo sentido, vivido pela igreja primitiva, era a filantropia. Filantropia tem muito a ver com amar o próximo. Você cuidar do seu próximo como cuida de si mesmo. É o mandamento da palavra de Deus, amar o próximo como a mim mesmo. E aqui na filantropia é o sentido do cuidado do meu irmão. Eu não posso cuidar somente de mim, mas cuidar também dos meus irmãos. Que é despreendimento, generosidade para com os outros. É o que Paulo sempre ensinou, o Senhor Jesus primeiro ensinou, e depois o apóstolo Paulo, nos seus escritos, ensinou que nós devemos cuidar dos nossos irmãos. Em Atos capítulo 2, versos 44, vemos, por exemplo, que não havia pessoas ricas, né, mas uma comunidade próspera, a igreja primitiva, onde tinham tudo em comum e ninguém tinha necessidade de coisa alguma. Nós vemos uma unidade tão grande na igreja, no começo da igreja, chamada igreja primitiva, que ninguém tinha falta de coisa alguma, porque tudo era comum. Comiam juntos, muitos vendiam seus bens e repartiam entre si, dando àqueles que tinham mais necessidade. Temos histórias de, por exemplo, a Bíblia conta lá que Barnabé vendeu um sítio e trouxe o dinheiro todinho e colocou aos pés dos apóstolos para acudir os necessitados. E da mesma forma, Ananias e Safira também resolveram vender o seu sítio, só que não trouxeram o dinheiro todo aos pés dos apóstolos e mentiram, falando que tinha trazido tudo, e Pedro os questionou, e eles confirmaram que tinha feito daquele jeito, e acabaram morrendo por causa da mentira. Mas muitos vendiam suas propriedades e colocavam na mão dos apóstolos para ser distribuído. A Bíblia nos acrescenta, apresenta um modelo de cristão, e eu falo com toda clareza, não dá para ser cristão e ser avarento ao mesmo tempo. A avareza não cabe no meio cristão. A avareza é, o que é meu e é só meu, eu não reparto com ninguém. Esse é o avarento. Segundo, não dá para ser cristão e ser ganancioso. O ganancioso é pior do que o avarento. Enquanto o avarento fala assim, o que é meu, o ganancioso fala assim, o que é teu também é meu. Ele, além de segurar o que ele tem, ainda almeja alcançar o do outro. E não dá para ser cristão sendo egoísta. O egoísta é aquele que diz assim, cada um cuida de si e Deus cuida de todo. Eles têm esse ditado, né? Esse é o egoísta. Não dá para ser cristão e ser egoísta ao mesmo tempo. Nos nossos dias, vemos pessoas pregando que sucesso, ostentação e consumo é sinônimo de uma vida próspera. O mundo está virado. Hoje quem aparece na mídia é aqueles que têm muito recurso. Eu já contei aqui a historinha de uma irmã
Vou contar de novo, que é para nossa edificação. Essa irmã falou assim, reclamou, que quando ela construiu a casa dela, ela fez garagem só para um carro. Hoje ela tem 7 carros, não tem onde colocar os carros. Eu te pergunto, para que ter 7 carros se eu dirijo um de cada vez? Bastava um carro bom. Então esse é o pensamento do mundo, de acumular as coisas, de acumular riquezas e bens. Isso faz bem para o ego das pessoas. Então a ostentação faz parte do mundo atual. O cristão verdadeiro está ocupado demais esperando Jesus voltar, e não tem tempo para se preocupar em ficar rico. Investe no reino de Deus para que seja abreviado esse dia e Cristo volte logo. Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, ele diz assim que ele estava preparando para a sua partida, que já via pela fé que a coroa da justiça estava aguardando, a qual o justo juízo daria naquele dia. Ela já estava guardada. Ele falou assim, não dará somente a mim, mas de todo aquele que ama o reino, de todo aquele que se aplica ao reino, todo aquele que investe no reino, terá a sua coroa de justiça guardada, esperando na glória. Então, irmão, nós estamos ocupados demais, gastando nosso tempo esperando Jesus voltar. Nós não temos tempo de buscar riqueza, de investir nos negócios para ficar rico. A gente vai vivendo do jeito que Deus concede, mas investindo no reino de Deus, esperando a volta de Jesus. O que temos preparado e para quem? Jesus contou uma história, em Lucas capítulo 12, a partir do verso 11 ao 21, intitulado sobre o rico insensato. Aquele homem já era intitulado de rico, ele era rico. E ele plantava muito e colhia muito, e tinha muitos serviçais a serviço do sítio dele, da sua propriedade. Mas teve um ano que a colheita dobrou. E ele ficou preocupado, onde vou colocar meus mantimentos? E ele pensou e falou assim, eu vou fazer o seguinte, vou derrubar todos os meus celeiros, vou fazer celeiros novos, bem maiores, encher com os meus mantimentos, e aí vou falar com a minha alma, ô minha alma, você tem depósito para muito tempo agora, come, bebe e folga, fique tranquila. Porém, a palavra diz que uma voz falou com aquele homem assim, louco, esta noite vão pedir a tua alma e que você tem preparado para quem será? Então, quando nós lutamos para adquirir riqueza neste mundo, nós estamos preparando para quê? Nós não vamos levar nada desse mundo, da mesma maneira que não trouxemos nada, não vamos levar nada. Então não adianta juntar riqueza aqui. A morte, ela pega todo mundo. Inclusive tem um versículo na palavra que diz assim, que o pobre e o rico se igualam na morte. Ambos são sepultados da mesma maneira e nada levam desse mundo. Então não adianta ficar juntando riquezas aqui. Para quem será a riqueza que estamos juntando, né? A filantropia no Novo Testamento. A igreja primitiva era composta de diferentes classes sociais. Na igreja primitiva havia ricos, havia classe média, havia pobres e havia até ex-escravos que frequentavam aquela comunidade e todos se igualavam ali porque comiam juntos. E tinham tudo em comum. Era Deus fazendo de todos um só povo, como estava prometido na Escritura. Havia comunhão, ou seja, comiam juntos. Estavam unidos, participavam de tudo juntos. Eram unânimes, ou seja, tinham o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, caminhavam em uma mesma direção. Tudo lhes era comum, ninguém era dono de coisa alguma. Tudo ali era de todos e todos participavam de tudo que havia ali. Era uma igreja unida. Lá em Atos diz assim, unida na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então isso é sinal de unanimidade, de concordância entre todos. A vida abundante proposta por Jesus vem de um correto relacionamento com Deus que resulta em paz interior. A verdadeira paz de Deus em nossa vida vem quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos obedientes à sua palavra
estamos em paz com Deus e temos essa paz interior. Isso é a verdadeira vida abundante prometida pelo Senhor Jesus. Concluímos então que as riquezas que nos são prometidas na palavra de Deus são riquezas espirituais. A maior riqueza que um homem pode alcançar nesta vida é ter comunhão com Deus, é ser alcançado pela palavra de Deus, entender a palavra de Deus e ter a sua vida transformada pelo poder de Deus. É a maior riqueza que um homem pode receber nesta terra. Nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, que era de descendência abastada. Paulo era descendente de gente rica. Porém, afirma em Filipenses capítulo 3, verso 8, que por causa da excelência do amor de Cristo, pelo que ele conheceu de Deus, ele considerava todos os seus bens como perdas e até como esterco. Paulo era um homem estudado, de família rica, bem-sucedido, porém quando ele conheceu o poder de Deus e a operação de Cristo em sua vida, ele considerou tudo que ele sabia, tudo que ele tinha, como perdido, como esterco, como sem valor, por causa da excelência do amor de Cristo que ele agora conhecia. Tendo abundância, muitas pessoas têm abundância e passam necessidade. Eu conheço pessoas que têm riqueza e não podem nem comer, não podem nem alimentar direito porque não tem saúde, né? No Novo Testamento temos várias advertências com respeito ao perigo do apego às riquezas. Tem talvez mais advertência do que incentivo com respeito ao perigo de se andar atrás das riquezas. Nos mostra a riqueza mais como um perigo do que como bênção, o perigo mais que o desejo. Por exemplo, em Lucas capítulo 18, verso 18, tem um episódio do jovem rico. O jovem rico, Jesus estava passando ali no meio daquela multidão, ele se aproximou de Jesus e disse: ó bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou com ele assim: primeiro, por que você está me chamando de bom? Só existe um bom que é Deus. E Jesus perguntou para ele assim: você conhece os mandamentos? Ele falou assim: desde criança eu guardo os mandamentos. E a Bíblia diz que Jesus o amou por causa daquela atitude. E disse para ele assim: uma coisa ainda te falta. Você é muito apegado às riquezas. Vende tudo que você tem, dá tudo para os pobres, depois você vem e segue-me. E a Bíblia diz que aquele rapaz saiu triste dali porque tinha muitas riquezas. Quando Jesus falou para ele abrir mão de tudo que ele tinha e segui-lo, ele ficou muito triste. E no versículo 24 do texto, Jesus falou assim: quão difícil é o rico entrar no céu. E ele começou a ensinar aos seus discípulos o perigo das riquezas. E os discípulos falaram assim: se for assim, mestre, não vale a pena a vida. E Jesus falou assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Porque o apego às riquezas, o amor à riqueza, a ganância para adquirir riqueza, é a raiz de todos os males. Ou seja, o homem, quando ele pensa só em ganhar dinheiro, só em ficar rico, só em adquirir riqueza, ele está adquirindo para si problemas e dificuldades. Quando ele se apega às riquezas, ele perde a graça de Deus em sua vida. Em Lucas capítulo 9, 23, nós vemos o convite de Jesus para ser discípulo. Quando a gente fala de discípulo de Jesus, parece uma coisa bacana, né? Puxa vida, andar com o mestre, servir o mestre, fazer a vontade do mestre. Aqueles homens eram privilegiados. Mas o convite de Jesus não era nada bom de se ouvir. Ele dizia assim: aquele que quer vir após mim, aquele que quer ser meu discípulo, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo. E depois pegue a sua cruz e siga-me.
Cruz é sinônimo de sofrimento, de luta, de peso. E a ordem de Jesus era pegar cada um a sua cruz e seguir após ele. Então o convite não era nada agradável. Ser discípulo de Jesus não é brincadeira, não é coisa fácil. Mas o único meio de andar com ele é fazendo a sua vontade. Em Marcos capítulo 8, verso 32, Jesus disse assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se você ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, você perdeu tudo. E Paulo nos adverte em 1 Timóteo capítulo 6. Ele diz assim: para ninguém se preocupar com muita coisa, mas que tendo o que comer e o que vestir, sejais com isso satisfeitos. Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada levaremos também desse mundo. Tem até uma brincadeira que diz assim que nós nascemos careca, banguela e nu, né? Não trouxemos nada para esse mundo e que tudo que a gente adquirir aqui é lucro. Então, na verdade, não adianta juntar tesouro aqui na terra que nós não vamos levar nada, né? E outra advertência, em Marcos capítulo 4, verso 19, na parábola do semeador, diz assim que os cuidados das coisas desse mundo sufocam a semente, que no caso é a palavra de Deus, para que ela não dê fruto. Jesus falou de algumas situações ali onde a semente foi jogada, e uma delas é que a semente foi jogada no meio dos espinhos, e ela não brotou porque estava sufocada pelos espinhos, e ela não deu fruto. Assim é a palavra de Deus na nossa vida. Quando nós estamos preocupados com as coisas materiais, ela fica sufocada, ela não frutifica, ela não dá fruto. Então ela fica perdida por causa dos nossos cuidados com as coisas desse mundo. E já terminando, ele nos adverte a não ajuntar tesouro na terra, onde a traça come, onde a ferrugem corrói, onde o ladrão mina e rouba, mas é juntar tesouro no céu, onde a traça não come, onde a ferrugem não corrói, e onde o ladrão não rouba. A prosperidade, que não tem nada a ver com riqueza, eu já disse aqui na aula passada, tem muitas pessoas que são ricas, têm muito dinheiro e só dinheiro e não são prósperas. Não sabem aproveitar aquilo que têm. E há muitos pobres que são ricos, ricos para com Deus. E eu contei a historinha de um irmão quando eu me converti, chamávamos ele de irmão Tiãozinho. Esse irmão era assalariado, ganhava salário mínimo e tinha uns 8 filhos e passava por muitas dificuldades. E quando, certa feita, o tesoureiro da igreja chegou para o pastor e falou assim: pastor, não acho justo a gente receber o dízimo do irmão Tiãozinho, porque o irmão Tiãozinho peleja com muita dificuldade. E o pastor falou assim: deixa o irmão Tiãozinho ser abençoado, deixa ele ser dizimista, para que ele possa prosperar. Depois você ajuda ele com a cesta básica, ajuda ele com alguma coisa, mas não tira o direito dele ser abençoado. Assim, a contribuição com a obra de Deus, o nosso investimento no reino de Deus, é a oportunidade de sermos abençoados por Deus através da nossa liberalidade. E que assim nós possamos entender que a igreja se move, a igreja somos nós, a igreja não é esse templo, não é essa casa, nós somos cada um de nós que fazemos parte desse reino, e que essa igreja se move com as orações, com a leitura da palavra, com as pregações, com a nosso congregar, mas também se move com a nossa posição em ajuda financeira, em contribuição com a obra do Senhor. Então que cada um abra o seu coração para ajudar a ministrar esse favor da casa do Senhor, para estar ajudando a manter a obra do Senhor de pé. Que assim o Senhor abençoe cada um e traga prosperidade sobre a sua vida. Talvez você nunca vai ficar rico, mas você pode ser próspero se você for obediente à palavra de Deus. Que Deus te abençoe nesse dia em nome de Jesus. Eu queria, antes de encerrar aqui,
comunicar aos irmãos que, como nós fazemos todos os anos, nós teremos um pequeno recesso de 3 domingos, essa lição agora no dia 20, depois nós vamos folgar dia 27, dia 3 e dia 10 de janeiro, e voltamos no dia 17, se Deus quiser, com uma nova lição, com um novo estudo da Palavra de Deus. Tenha todos um Feliz Natal e que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.